Olá, eu sou o Vitor, sou da Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E esse vídeo de hoje eu vou fazer a última parte dos problemas durante a obra. E nesse vídeo eu quero falar sobre a parte de acabamentos no gerais, pintura, revestimento, instalações de louças e metais, luminárias. Vamos falar um pouquinho sobre esses problemas que acontecem também. Se você é novo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo, volte desde os primeiros vídeos do canal para você entender no geral sobre o Light Steel Frame, sobre esses problemas durante a obra também é uma sequência, então volte lá no primeiro vídeo que a gente começou desde o início da obra. Na descrição tem 3 links importantes. Se você gostar da forma que a gente fala aqui dos nossos vídeos e quiser contratar para um de nossos serviços, você vai clicar no primeiro link, vai deixar seus dados e aí a gente vai entrar em contato com você para agendar uma reunião. E aí tem mais 2 materiais gratuitos, um e-book como construir sem surpresas, para você entender a importância de um estudo de viabilidade financeira, tem lá um case real para você entender como a gente tem que olhar para os custos de uma obra, e o outro é o checklist para o sucesso da sua obra em Light Steel Frame. Então, todos os itens que a gente considera essencial para você desenvolver antes de começar a obra. Então, quanto mais itens você preencher, mais próximo do sucesso você vai ter na sua obra. Quanto menos itens, mais surpresas você terá na sua obra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal também, já aproveita, se inscreva no canal que a gente tem vídeos novos toda semana. A gente começou até agora uma série que está começando as feiras, né, de construção, então a gente também vai trazer a nossa visão ali sobre as feiras, o que a gente viu de novidade nas feiras. Então, siga acompanhando no canal aí que vai dando força pra gente para trazer conteúdos, para trazer coisas melhores para vocês com a nossa experiência que nós temos no Light Steel Frame. Então, para começar, eu quero começar falando da pintura, que é o primeiro pintura externa. Hoje, numa obra de Light Steel Frame, a princípio a gente sempre recomenda que se faça uma textura e que essa textura tenha também uma espessura mínima. Não dá para ser uma espessura muito fina, porque senão a gente trabalha ali com camadas muito finas na parede, então qualquer deformação acaba que mostra. E a textura muito fina, a gente tem que entender que uma parede, principalmente uma parede que tem o base coat, que tem esses materiais cementícios, ela vai trabalhar, então microfissuras vão acontecer. Fissuras pode ser um problema maior, mas microfissuras podem acontecer na parede. Então, essas texturas com espessura um pouco maior, elas ajudam também a não aparecer essas microfissuras na tinta final. Então, falando de problemas que a gente teve já durante a obra em relação à pintura, primeiro é o antes da pintura. Eu falei nos outros vídeos ali na fase de base coat, tratamento de junta, de gesso também, a importância da preparação bem feita para a pintura. Então a gente já teve problemas de essa preparação não ser muito bem feita e aí a hora que chega o pintor, não dá para o pintor simplesmente passar a textura. Aí ele tem que lixar ou tem que pedir para o pessoal do base coat voltar e lixar a parede porque acaba ficando muita marcação, emenda. Na hora de emenda, um pano que a pessoa passa a desempenadeira na emenda com outro pano ficando marcado e aí a textura não vai esconder aquilo. E aí a pessoa tem que voltar lá e ficar lixando todas as emendas, todas as juntas. Então isso acabou trazendo muito transtorno e retrabalho, né? Já teve situação também que aí a pessoa teve que vir com, a gente chama de skin coat, uma camada mais fina ainda de base coat para tentar regularizar mais, para ir ver o pintor. Então são pontos que se a pessoa, desde a hora que ela for tratar a junta e a hora que ela passar esse base coat, ela tiver mais atenção e ter mais capricho ali na hora do desenvolvimento, evita que a gente tenha esses retrabalhos depois. Porque a hora que o pintor chegar, ele vai simplesmente passar a textura. Só que a textura, temos algumas empresas, nos vídeos sobre textura eu já falei sobre isso, a gente tem algumas empresas que trabalham com textura aqui no Brasil, textura para Light Steel Frame. A gente pode dizer também que um problema é quando a gente não trabalhava, né, dessa forma de estar sobre a responsabilidade da obra como um todo, de chegar às vezes na textura, na pintura e achar que dá para comprar qualquer tinta ali para trabalhar, igual é no mercado comum de alvenaria, vai lá, compra uma souvenir, uma coral e pronto.
Não, a gente tem as particularidades, já expliquei ali no vídeo sobre textura, sobre tintas, as particularidades das tintas externas para a gente trabalhar com light frame. Então, podemos dizer que isso também acaba que foi uma situação que já ocorreu de problemas durante a obra. Esse não descritivo completo da construção, começar a obra sem já saber o que vai ser feito em cada etapa, que material que vai ser utilizado, e aí na hora você ter que convencer ele. Então, assim, tratando a construção não é legal. Às vezes é um material um pouco mais caro, então até o cliente entender, ele já está ali. Claro que a maioria às vezes vai querer, né, porque já está ali, mas é aquele negócio que a gente tenta falar aqui nos vídeos, né. Se a gente puder ter o controle da construção desde o início, é muito melhor do que a gente ficar com essas surpresas sempre durante a obra ali depois. E aí você ter que tirar dinheiro de sei lá onde para finalizar a casa da forma que você queira. Claro que a gente também pode ter uma pintura lisa, mas vamos ter que ter mais atenção ali, né? Vai ter que ser passada uma massa acrílica, nivelado, também não é qualquer massa acrílica, e depois passar uma tinta, porque isso, a gente está trabalhando com camadas finas, então para ficar com acabamento liso mesmo, a gente precisa de um processo para pintura lisa também maior do que às vezes o pessoal teria com na alvenaria, né? Mas é sempre pensando na qualidade, no serviço bem feito. E aí eu falo na parte da aplicação da tinta, a gente já teve problema também, a questão do próprio passar a textura, que tem um jeito certo ali de passar a textura, e que às vezes quando a gente pega qualquer pintor, é só passar a textura, porque é uma textura que a gente passa com desempenadeira, né? Às vezes o pessoal costuma passar a textura com rolo, de uns jeitos mais tranquilos, vamos dizer. E com a desempenadeira o cara precisa de ter um tato ali, porque senão ele também vai deixando marcas ali com a textura. Então a gente também já teve com isso. Aí o que a gente resolve? Primeiro, a experiência do cara, entender gente que já trabalhou com aplicação de textura. Não é qualquer pintor, ou que um pintor não trabalha, mas que ele pelo menos tenha o interesse de aprender, que a gente consegue trazer o pessoal do fornecedor da tinta para ele ir explicar como que é essa explicação correta, e aí o cara vai pegar, né, claro, porque ele tem o tato ali com tinta, mas simplesmente deixar na mão de qualquer jeito e pôr o cara para fazer, às vezes dá problema também, que a gente não fica com a melhor qualidade possível da aplicação do material. Sem contar rendimento, né, que a gente tem que ter atenção para isso, né? Às vezes a gente está com uma pessoa que não tem o tato, não tem a forma ali de trabalhar, ele vai ter um rendimento menor ou vai consumir mais material, então tudo desregula. Então o ideal é a gente ter o controle de tudo. A pessoa que sabe fazer, que aí vai usar o material correto e vai ter a produtividade correta também. Quando a gente vai para a tinta interna, a gente tem uma situação parecida. Desde o selador, não podemos passar qualquer selador, depois qualquer massa, temos que passar selador para gesso, massa acrílica interna. Os pintores odeiam massa acrílica, que ela demora mais para secar, blá blá blá. Mas não dá, no gesso a gente não pode ficar passando qualquer tipo de massa. Tem a massa específica, assim como o selador específico. E aí a tinta também temos algumas mais específicas para gesso interno. É a adaptação para o material, né? Material de construção, né? Muita química, né, envolvida. Então, é desenvolvido material para ser compatível com o outro. A gente precisa de aceitar e seguir. Não tem muito para onde a gente correr. Mas sempre se tratando do steel frame, sempre são materiais tecnológicos, materiais realmente para ter durabilidade e qualidade na construção. E isso, consequentemente, obviamente, vai ser um pouco mais caro. Que a gente precisa entender. Não dá para ir em qualquer loja de tinta, comprar uma tinta ali e querer fazer a casca. Esse, inclusive, é um dos motivos que muita gente às vezes fala que faz obra de steel frame mais barata. É por causa disso. Compra um aço, coloca uma placa qualquer, faz ali de qualquer jeito e depois utiliza os materiais complementares também de qualquer jeito. Aí realmente vai ficar mais barato. Agora, para fazer o steel frame direito, não é qualquer obra que vai ficar mais barato. Pode ser que dependendo da obra vai sim ficar mais barato, vai ficar igual eu já mostrei aqui também no estudo de viabilidade que a gente fez, mas normalmente, principalmente casas pequenas, se estiverem encaixando direitinho, cuidado, ou entenda bem a escolha dos materiais, porque está fazendo.
Normalmente, se for para querer fazer casa parecido com alvenaria, vai fazer um parecido mal feito e esse mal feito vai custar caro depois. Então, ou adapta, igual já tem muita gente fazendo projetos realmente pensados para baixo padrão, com materiais que são mais prontos e aí vai evitar esse tipo de situação e aí vai conseguir reduzir o custo, ou constrói de alvenaria mesmo. Agora, obras maiores, quando a gente fala obras maiores, obras acima de 200, 300 metros aí, tranquilamente hoje é possível a gente ficar em custos próximos. Claro, porque entra também mãos de obra, igual eu tô falando aqui, a gente tem problemas durante a obra que sempre acontecem às vezes com mão de obra também. Então se a gente vai subindo o padrão da mão de obra também vai subindo. Depois outro ponto legal de falar é sobre a parte de luminárias, a gente ter bem definido qual luminária que vai ser utilizada, onde que vai ser cada luminária. Então o projeto luminotécnico é muito importante. Já tivemos um problema também durante a obra por causa disso. Não tem projeto luminotécnico, não tem especificação. E aí depois no meio da obra, quando já está com o forro feito ali, vem com a luminária em determinado lugar, ou com um pendente que precisa de um reforço no gesso, e aí tem que ter aquele retrabalho de fazer o reforço para fixar o pendente, de às vezes determinada luminária, a posição que ela precisa de ficar pegou bem numa posição de um F530 ali, de uma estrutura de forro, e aí tem que deslocar ou tem que readaptar o forro. Então assim, acaba gerando muito transtorno em obra que poderia ser simplesmente resolvido na fase pré-obra. Fazer o projeto luminotécnico, pensar exatamente onde que quer cada luminária, qual luminária, e aí o forro, a estrutura do forro já é feita pensando nisso, para não ter nenhum tipo de incompatibilidade. Claro que hoje a gente tem luminárias que já não tem esse tipo de problema, mas tudo depende da sua escolha. Tem essa questão do reforço também, luminárias pendentes que são mais pesados, né, lustres, precisa de fazer reforço, então a gente precisa de se atentar a isso também. Outro ponto, falando até de reforço, quando a gente vai para a parte de bancadas, de pedras e bancadas de pia, tanto de cozinha quanto de banheiro, sempre é uma preocupação do pessoal e também ocasiona problema. Se não é planejado como vai ser feito essa colocação dessa pedra, e aí é escolhido placas de qualquer forma, não faz reforço na parede, chega na hora da obra, dá um trabalhinho. Já tivemos esse trabalho, de aí chega na hora da obra, para o cara fixar uma cantoneira ali, tem que passar a distância certinha onde que vai ter o aço ali para ele poder fixar. Agora, se a gente já planeja desde o início no projeto qual que vai ser a posição certinha da bancada, como que vai ser essa fixação dela, a gente já consegue planejar travessas na estrutura para que seja fixada essa bancada ali e não corra nenhum risco, nenhum problema ali nessa bancada ficar frouxa na parede. E consequentemente também para essa fixação a gente tem as fixações nas paredes, os acessórios de metais. A gente tem problema também às vezes de esses acessórios não ficarem bem fixos, porque às vezes a gente não olha e o cara vai fixar, ele quer simplesmente pôr qualquer parafusinho ali, e aí esse acessório ele fica frouxo. Então temos que planejar também essa fixação desses acessórios direitinho, se for o caso de botar uma travessinha de madeira ali, para ele ficar mais firme e não ficar rodando ali na parede, que é a mesma coisa que acontece às vezes com os acabamentos de tomada e interruptor. É comum na obra de steel frame utilizar aquelas caixinhas de drywall, né? Só que aquelas caixinhas de drywall, elas têm um ganchinho, mas aqueles ganchinhos são bem fraquinhos, então se não fixar aqueles ganchinhos direito, facilmente essas tomadas elas ficam frouxas. Então hoje, até o momento, né, começando a obra agora, nas próximas obras a gente já está considerando até colocar caixinha normal, não colocar caixinha de drywall e fazer fixações. Colocar travessas em todo lugar onde que for ter, fixar essa caixinha na travessa para ela ficar firme e a gente não ter esse tipo de problema, porque principalmente tomada, que a pessoa fica colocando e tirando, é facinho dessas presilhas soltarem e causando transtorno, né? A casa vai ficando feia, então não fica legal. Então a gente já está pensando nesse tipo de solução para essa parte de tomadas. Aí a gente entra por último a parte de revestimentos. Eu acho que revestimentos, o problema é que a gente
tem primeiro de mentalidade. Quando a gente entra nesses serviços complementares, que é comum de obra de alvenaria, a gente sempre tem que falar na mentalidade. Não adianta a gente querer construir um steel frame com a mentalidade de obra de alvenaria. Então, se a gente, as pessoas chegam, quero construir steel frame, porque a mão de obra mais qualificada, blá 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 blá, tá, mas a parte do steel frame é uma parte da obra. Não adianta você querer essa mão de obra qualificada nessa parte do steel frame e todos os outros serviços você querer contratar qualquer um. Não vai fechar a conta. Vai trazer transtorno para sua obra. Então, primeiro ponto, revestimento e acabamento. Então, hoje eu diria que o problema nosso que a gente tem durante a obra é acreditar que qualquer um pode assentar revestimento. Qualquer um que diz que assenta revestimento pode assentar revestimento, principalmente para determinados padrões de obra. Então, tem padrões e tem padrões. Esse cara, claro, poderia assentar por uma casa mais simples, que não vai ter uma exigência do detalhe. Mas casas de determinado padrão, que vão ter uma exigência do detalhe, não adianta, gente, não fecha a conta. O custo desse assentador vai ser um pouquinho mais caro. Senão ele vai ter senão a gente vai ter tipos de transtorno durante a obra, durante a execução ali, que ele não vai se atentar ao detalhe. O custo que ele está cobrando não é para ele se atentar ao detalhe. Se a gente quer se preocupar ao detalhe, a gente tem que pagar um pouquinho mais caro, porque ele vai demorar mais tempo. Prestação de serviço é proporcional ao tempo, então se ele vai demorar mais tempo porque ele vai ter que se apegar ao detalhe, ele vai cobrar um pouco mais caro. Então um cara que cobra X e faz em um mês, não dá para ser o mesmo preço do cara que vai fazer em um mês e meio. Porque o cara vai passar um mês e meio na sua obra. O cara que cobrou X, ele precisa só passar um mês, porque no dia 31 ali, ele precisa de estar em outra obra. A gente precisa de ter isso na consciência, que tem um limite para prestador de serviço. E principalmente quando a gente entra em acabamento, eu diria que o maior problema é querer contratar qualquer um, porque não fecha a conta. A gente tem que contratar alguém bem pago para conseguir cobrar dele, deixar bem claro a preocupação com os detalhes ali, para ele poder aceitar esse revestimento com qualidade. E aí outro ponto que a gente acaba tendo problemas durante a obra é a não planejamento de regiões que vão ter revestimento, principalmente em paredes. Eu já falei em outros vídeos, quando a gente tem revestimentos em parede, em obra de steel frame, o espaçamento da estrutura muda, a preparação da superfície da parede muda, então a gente precisa de ter atenção em relação a isso, planejar lá no início onde que a gente quer revestimento, porque a estrutura vai ser preparada para isso, a parede ali, o substrato, vai ser colocada uma placa adequada de acordo se vai ser um revestimento, o tamanho desse porcelanato, se vai ser uma pedra, o tamanho dessa pedra, que a gente consegue planejar e trazer segurança. Porque se decide em cima da hora, não é que é impossível, mas é aquele negócio. Vai ser mais caro, vai trazer mais tempo, porque às vezes vai ter que refazer algum serviço. Então a gente acaba prolongando demais. Acredito que é isso nos pontos que a gente tem de problemas, principalmente dessa parte de acabamentos. Eu diria isso, a gente ter atenção com quem a gente está contratando, que a parte de acabamentos é a parte final da obra. Então, o porquê de quando a gente começa a subir o padrão da obra, a obra também ficar mais cara, o custo por metro quadrado é isso, porque a gente também precisa de pessoas mais adequadas para fazer essa construção. A gente não pode querer fazer uma casa de médio padrão e pagar o preço que a pessoa cobra, o metro quadrado que a pessoa cobra para fazer uma de baixo padrão. A gente não pode fazer uma casa de alto padrão e querer que a pessoa cobre o mesmo preço que ela faça uma obra de médio padrão. São características diferentes, são atenção a detalhes diferentes que precisam. E não é que a casa de médio padrão e a casa de baixo padrão não precisam dessa atenção, mas é porque a casa realmente tem menos detalhes que levam a ter esse ponto de atenção, tudo um pouco mais simplificado. Então a gente tem que se atentar a isso, principalmente quando a gente pensa em custos de obra, né, que hoje eu acho que é o maior problema nosso de construção civil, essa falta de planejamento em relação a custos, querer dar jeitinho demais em relação a tamanho de fazer um projeto acima do que tem para investir, depois querer dar jeitinho demais para entrar. Então vamos ter atenção, eu venho batendo muito nessa tecla, porque realmente chega gente todo dia e a gente pode construir até determinado ponto, que é esse. Você chegar para mim, eu vou falar tudo isso, vou explicar com mais detalhes, mas eu posso te falar até esse ponto. Daqui para frente é você que vai tomar uma decisão de que, se você quer acreditar que você realmente precisa de ter cuidado para planejar a sua construção, para olhar os custos da sua construção, ou de que eu sou doido e
alguém aí já falou para você que é mais barato e aí você vai construir de qualquer forma. Então acho que é isso. E acaba a gente tendo esses tipos de problemas durante a obra, além da parte de especificação, de a gente ter memoriais descritivos, já deixar claro antes de começar a obra tudo que vai ser utilizado, como vai ser utilizado, que a gente consegue planejar tudo para entrar no momento certo e a gente não ficar tendo esse tipo de retrabalho na obra e manter a fluidez e a qualidade final da obra de forma assertiva. Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também com pessoas que você conhece, que querem saber mais sobre o steel frame. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esses problemas que a gente tem durante a obra, se você já também vivenciou, se você tem medo, está planejando construir e tem medo de vivenciar algum desses problemas. Então deixe nos comentários que a gente vai ajudar de alguma forma. Lembre dos 3 links que a gente tem na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.